Amém? Eu pediria aos irmãos que abrissem a vossa Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós iremos hoje aprender um pouquinho sobre fé, sobre perseverança, sobre oração, sobre o homem de Deus. Capítulo 17 de 1 Reis, do verso 1 ao verso 7, a palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Elias era o homem da palavra e o homem de fogo. O homem que Deus usou. O homem simples. O homem que não tinha diplomas. Não tinha títulos. Mas Elias era um homem obediente a Deus. Deus, ele chama pessoas simples, pessoas humildes, mas são pessoas íntegras. Deus está à procura de pessoas que obedeçam a sua palavra. O tema da mensagem de hoje é: quais são as pessoas que Deus está à procura hoje? Deus está à procura de homens, de mulheres, que sejam obedientes. Você não precisa ter título, você não precisa ser rico ou ser pobre. O importante é você ser obediente à palavra de Deus. Quantas pessoas Deus chamou, quantas pessoas Deus levantou para levar a sua palavra nos dias atuais? Muitas pessoas. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? Muitas pessoas. Algumas permaneceram. E essas pessoas que permaneceram, Deus está sustentando pela fé. Um exemplo, eu posso falar do pastor Otto. O pastor Otto, ele foi chamado para o santo ministério. Ele tinha 21 anos de idade. Ele aceitou Jesus e ele deixou tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, ele deixou por amor à obra. A missionária Laurita, pelo pouco da história que eu conheci e que conheço, estou conhecendo, pelo pouco tempo que nós estamos juntos, também abriu mão da vida dela. Abriu mão de muitas e muitas coisas por amor à obra de Deus. E se nós formos falar dentro da igreja, eu tive a oportunidade de conversar com o irmão Antônio, com a irmã Eni, não é Eni, esqueci o nome da irmã, mas é meio parecido. Então, olha só, o irmão Antônio, um homem de Deus, um homem que entregou também a sua vida ao Senhor, e a sua família está no altar. Seus filhos, ele criou os seus filhos dentro do Evangelho. Os seus netos as suas netas estão no altar. Então nós temos exemplo de muitas pessoas. Existem pessoas na igreja que têm 25, 29 anos, que estão junto com o pastor Otto, que estão debaixo desse ministério. Então é um ministério simples,
de pessoas simples, humildes, mas que Deus usa. Eu procuro em Deus o porquê Deus está junto com vocês. Porque Deus, Ele quer me ensinar muitas coisas, e eu vejo que eu tenho muito que aprender com toda a igreja, aprender com os irmãos, aprender com o pastor Otto, aprender com aqueles que estão lá na igreja. Então, dia a dia, eu estou aprendendo com vocês, eu estou ajudando e sendo ajudado. Então, nós precisamos ter humildade. Muitas pessoas não têm humildade para aprender, elas estão tão maduras, e espiritualmente elas se acham tão maduras que não tem mais espaço para aprender com ninguém. Elas querem aprender somente se for com Deus, ou se for com um profeta de fogo, um profeta que está em outras nações. Mas não, Deus usa pessoas simples. Elias era um homem simples, homem comum. Então, Deus está à procura de pessoas comuns. Elias era um homem igual a nós, sujeito a todas as paixões. Tiago diz isso. Elias, por que Deus chamou Elias? Porque ele era um homem simples, do povo. Ninguém confiava em Elias. Acabe, ele ouviu da boca de Elias: olha, não vai chover por 3 anos e meio. 3 anos e meio não choveu, debaixo da palavra de Elias. E Deus confiava em Elias. E Deus, ele testificava o que Elias fazia. Deus chama Elias para restaurar o altar de Israel. O altar de Israel estava fendado, estava queimado, estava destruído. Acabe, ele casa com Jezabel, que traz deuses estranhos à nação de Israel, e Israel começa a servir diversos deuses. E Deus chama Elias. E Elias não prevaricou. Elias estava sozinho. Elias passou por todas as dificuldades. Mas Elias, ele foi fiel. Elias, ele fez parar a chuva. Ele fez que chovesse. Ele fez descer fogo do céu para restaurar o altar do Senhor. Hoje o Senhor está querendo e desejando restaurar o nosso altar. O altar que está dentro de nós. O nosso altar, a maioria de nós temos muitas e muitas coisas dentro de nós que precisa ser restaurado, precisa ser mudado, transformado. Mas nós precisamos deixar. No Antigo Testamento, o profeta orava, o fogo descia, queimava o altar, restaurava o altar. Hoje não, hoje o altar está em nós. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo restaurar o nosso altar. Elias também era um homem simples que Deus usou. Se você quer ser usado por Deus, você precisa deixar Deus transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua família. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar em tudo. Em tudo que Ele pedir para você fazer, você faça. Deixa Deus te usar na palavra. Deus também procura pessoas que aprendam a ser humanos. Por quê? Deus procura pessoas que sejam humanos. Porque muitos cristãos, eles são humanos antes de se converter. Mas eles se convertem e se tornam pessoas espirituais, tão espirituais que deixam de ser humanos. Eles não sentem mais a dor do próximo. Deus tem misericórdia de nós. Deus está à procura de pessoas que sintam a dor do próximo. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua família. Mas nós precisamos sentir a dor do nosso próximo, as pessoas que estão mais próximas de nós. Deus também procura pessoas que saibam ser dependente dEle.
a maioria de nós não somos dependentes de Deus. Elias, ele foi dependente de Deus em tudo. Deus falou, olha, você vai para a beira do Querite. Ele poderia ir à beira do Jordão, que tinha mais águas, mas ele foi à beira de um riacho pequeno. E lá Deus alimentou ele. Elias, ele creu na palavra de Deus. E Elias não passou nenhuma necessidade. Às vezes que Elias estava em dificuldade, Deus levantava uma pessoa. Deus levantou uma viúva para cuidar de Elias, para alimentar Elias. Já imaginou Deus, ele usando uma viúva para alimentar o seu profeta? Então é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que sejam dependentes dele. O tempo de escassez que vem na nossa vida é o tempo que nós somos provados por Deus, onde nós precisamos agir por fé. O povo de Israel, Deus tira do Egito e leva para o deserto, mas Deus sustenta o povo de Israel. O povo de Israel não precisava trabalhar, mas o povo de Israel continuava murmurando. Deus dava tudo para eles e eles continuavam murmurando. Hoje Deus procura pessoas que queiram ser dependentes dele. Quando nós somos dependentes de Deus, ele abre o seu bom celeiro, ele abre as portas, ele abre tudo para nós, mas se nós confiarmos nele. Por isso Jesus está procurando, e Jesus deixou escrito, quando o Filho do Homem voltar na terra, ele encontrará fé. Ele encontrará pessoas dependentes de Deus, ou pessoas que dependem do homem, dependem das suas forças. Uns confiam em cavalos, outros confiam em cavaleiros, mas nós, como cristãos, precisamos fazer menção ao nome do Senhor. E é isso que Deus quer hoje. Deus não vai deixar o pão de cada dia faltar na sua casa, como não deixou faltar lá no Egito, lá no deserto. Deus nunca deixou faltar para o seu povo. Deus, ele permite que nós passamos pelo deserto para nós sermos aprovados por ele. Jesus, sendo Deus, ele estava na terra como homem, ele foi levado para o deserto para ser testado. E ele foi aprovado, porque Jesus, ele poderia usar os dons que Deus deu, ele poderia transformar pedra em pães, mas ele não quis. Ele poderia fazer milagres, mas ele não quis. Ele estava na terra como um ser humano, como homem. Ele ficou como homem. E ele era usado, ele era dependente do Espírito Santo em tudo. E por isso nós precisamos também ser dependentes do Espírito Santo. Deus procura pessoas que aprendam a viver o sobrenatural e o natural. Nós precisamos viver o natural, mas nós precisamos também aprender a viver o sobrenatural na nossa vida. Elias viveu o natural e o sobrenatural de Deus. Hoje nós estamos mais no natural do que no sobrenatural. Por quê? Por que a igreja está vivendo mais no natural? Porque os nossos líderes também vivem no natural. Eles não ensinaram a igreja, o seu povo, o povo de Deus, a viver o sobrenatural, viver o que Deus tem. Então Deus, ele quer que nós vivemos no sobrenatural. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Onde Deus quer nos sustentar, Deus quer nos dar paz, paz de espírito. É isso que Deus quer que nós fizemos. Que nós vivemos no natural, mas principalmente no sobrenatural. Deus, ele procura pessoas que sejam íntegras. Pessoas íntegras. Pessoas que sejam obedientes. Elias era um homem íntegro. O homem da palavra e o homem de fogo. O homem que tinha integridade, que tinha autoridade. Quando a pessoa é íntegra, ela tem autoridade. Deus derrama autoridade sobre a vida dela. Elias tinha compromisso com a palavra de Deus. Hoje, nós temos compromisso com a palavra de Deus? Hoje, a igreja, ela precisa
precisa mudar a história dela. Há uma crise de integridade, uma crise de integridade e crise de identidade dos cristãos. Então, a igreja hoje, há uma crise também de milagres, crise de falta de compromisso com a santidade. Então, pessoas íntegras, elas têm compromisso com Deus. Elas buscam a santidade cada dia. Hoje, Deus procura pessoas que tenham equilíbrio. Equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual. Elias tinha equilíbrio com a palavra. Elias, ele tinha equilíbrio também com a unção. Elias era um homem da palavra e um homem de fogo. Quando ele falava, as coisas aconteciam, porque ele era íntegro. Não basta sermos uma igreja de fogo, nós precisamos também haver uma igreja da palavra, uma igreja que tem a palavra, que ama a palavra de Deus, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que ama tudo que Deus ama. Deus não quer uma igreja meia boca, Deus quer cristãos verdadeiros. Não basta ser uma igreja da palavra, mas precisa também ser uma igreja de fogo. Por que não acontecem milagres? Por que a santidade está escassa nas igrejas? Por causa da palavra, as pessoas não têm o temor da palavra de Deus. Levítico 6,13 diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo de Deus, ele precisa arder dentro de nós. Hoje nós somos o altar de Deus. Esse fogo tem que arder dentro de nós. É preciso haver equilíbrio entre a razão e a emoção. Muitas pessoas não têm esse equilíbrio. Eles agem mais pela razão, mais pela emoção, mas ele não tem o equilíbrio da palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse, nós precisamos estar equilibrados na palavra de Deus. É preciso haver também equilíbrio entre a verdade e o amor. Muitos de nós usamos a verdade, mas não usamos o amor. Jesus, ele falava a verdade, mas ele falava com amor. Jesus, ele falou para todos, ele falou para as pessoas que eram os religiosos, ele falou também para as pessoas que eram simples, mas ele sempre falava com amor, ele exortava com amor. E muitos se converteram. Alguns endureceram o coração, mas muitos ouviram e mudaram a história da humanidade. Principalmente os seus discípulos. Muitos foram transformados, muitos eles agiam pela razão, pelas emoções, mas Jesus, ele usou o amor, a verdade e o amor. É preciso haver equilíbrio entre a coragem e a humanidade. João Batista, ele era um homem de coragem, mas João Batista também ele era humilde. Humildade em tudo que nós iremos fazer. Deus, ele procura pessoas que sejam íntegras, que sejam retas, pessoas que vão mudar a história da humanidade, pessoas que irão mudar as gerações futuras. Deus levanta Noé e começa uma nova geração com Noé. Deus levanta Moisés e escreve o Pentateuco, escreve a lei, o homem íntegro, reto. Deus levanta Jó. Jó escreve o compêndio sobre psicologia, sobre as emoções, sobre as dificuldades. Deus levanta Samuel, que prepara a escola de profetas, prepara as pessoas para o futuro. E através de Samuel, Deus também levantou
Daniel. Daniel, ele teve todas as revelações sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Por quê? Porque eram pessoas íntegras, pessoas retas. Deus levanta homens simples, mas homens e mulheres que amam a Ele. Pessoas íntegras. Hoje Deus procura por você. Como você está? Como nós estamos? Nesse período de pandemia, de dificuldade, nesse período que a nossa fé está escassa, Deus está querendo renovar a nossa fé. Deus, Ele procura por você. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Vamos segurar na palavra de Deus, porque o único que pode nos sustentar hoje chama-se a palavra do Senhor, chama-se Espírito Santo de Deus, porque nós somos selados, nós temos o selo, e Deus quer usar nós para abençoar outras vidas, transformar outras vidas. Hoje, Deus procura por você. Você pode dizer sim para Deus. Você pode mudar a história da sua família, a história da nação, a história do mundo, a história do Evangelho de Cristo. Deus, Ele quer transformar todos nós. Começar pela minha vida, começar pela minha família. E Deus vai transformar cada um de vocês que estão nos assistindo. Você que está do outro lado, no mundo inteiro. Deus quer falar com você. Deus quer mudar a sua vida. Deus está à sua procura. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe as obras das suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida ministerial. Ouça o chamado de Deus. Atenda o propósito de Deus. Quais são os propósitos que Deus tem na sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Se você não sabe, comece a buscar em oração. Comece lendo a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo te revelar, e Ele vai te revelar. Porque Deus não chama nenhuma pessoa que é desocupada. Deus chama pessoas trabalhadoras. Deus chama pessoas que vai ser obediente e vai transformar a vida. Deus chamou Moisés não queria, mas Deus tinha chamado ele, e Moisés ouviu o chamado de Deus. Hoje Deus está te chamando, Jesus está te chamando para mudar a história da nossa geração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu, Senhor, nessa live, Pai. Nada aconteceu sem a permissão do Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, que somos falhos, somos pecadores. Aflora em nós, ó Pai, o teu santo ministério, Pai. Revela, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa descendência, na nossa geração. Que nós possamos ser obedientes como Elias foi obediente. Que nós possamos ser obedientes como Jesus Cristo foi obediente. Que nós possamos ser obedientes como os apóstolos foram obedientes ao Senhor. Por cada um que o Senhor levantou, nós oramos, nós agradecemos, porque eles deixaram uma semente. E essa semente, ela frutificou. Se hoje nós estamos aqui e nós nos convertemos porque o Senhor levantou pessoas íntegras e retas, que nós possamos ser essas pessoas, que nós possamos, ó Pai, levar a tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ganhar alma para o reino do céu, que nós possamos, além de ganhar, nós possamos também discipular elas, para que elas possam firmar na tua palavra, porque somente a tua palavra é que vai nos sustentar. Somente a tua palavra, é somente o teu Santo Espírito que vai nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e nós te louvamos. Amém. Glória a Deus.